Então, agora, quarta observação, tá? Que eu quero definir agora pontos de equilíbrio num gráfico como esse que está aqui. O que são pontos de equilíbrio? Né? Então, eu quero colocar aqui meus pontos ou posições de equilíbrio. Vamos lembrar que o trabalho, do modo mais simples, o trabalho, vou colocar, por exemplo, em um movimento em uma única dimensão, tá? Vamos chamar de X. Eu gosto sempre de ir mudando o nome para a gente não ficar preso a um nome, a uma letrinha, a uma formulinha. Não, é um deslocamento, então aqui o que tem que entrar aqui é um deslocamento. Pode ser R, como está aqui, né? Pode ser X, não importa, né? O trabalho, se essa força é uma força conservativa, ele é igual a quê? Ele é igual a menos a variação da energia potencial correspondente. Isso se essa força, né, for uma força conservativa. Exemplo, força gravitacional, força elástica, força elétrica. Se eu quero a força nessa relação matemática, a força conservativa, simplesmente, o deslocamento está multiplicando, eu passo para o outro lado, o quê? Dividindo. Menos delta U sobre delta X. Então, vamos olhar para um gráfico aqui, ó, do lado, em que eu tenho a energia potencial e esse camarada aqui, que é a coordenada X. E eu tenho energia potencial, alguma coisa do tipo aqui assim, ó. E eu quero saber, nessa posição aqui, ao redor dessa posição, X' aqui, quanto que é a força? Olha, a força é delta U sobre delta X. Então, eu tenho que dar um zoom aqui nessa região. E vamos ver o que eu tenho ali. Quando eu dou um zoom naquela região ali, eu tenho a curva mais ou menos assim, ó, né? Eita, mais inclinadinho. Certo? Agora vamos lá, o que é o ΔU naquele ponto ali, ó? ΔU corresponde a o quanto está variando na vertical. E o que é ΔX? É que naquela região, quanto que tem essa largura aqui. Quando eu olho para esse cara, eu vejo um triângulo retângulo aqui, ó. Né? Tem um ângulozinho aqui, ó, de 90 graus. Quando eu vejo esse cara e vejo ΔU sobre ΔX, e vejo que a força é ΔU sobre ΔX, eu pá, de olho, de cara, eu vejo assim, pô, se esse cara aqui for delta, né? Então existe uma função trigonométrica associada a esse cara que está aqui. Se eu olhar para o triângulo retângulo, cateto oposto a θ dividido pelo cateto adjacente a θ, então aqui, ó, ΔU sobre ΔX, ele é cateto, né, oposto sobre cateto adjacente de um triângulo retângulo. Que função trigonométrica é o cateto oposto sobre o cateto adjacente? Tangente.
Tangente. Então, se eu olhar aqui para esse camarada aqui, eu vou descobrir que a tangente de θ é igual a essa razão. E o que é tangente? Isso é cálculo diferencial, mas a gente não precisa saber de cálculo diferencial, que é a única coisa que a gente pode. Isso é lá do. Quando que vocês aprenderam funções trigonométricas? Não foi nem no ensino médio, foi no ensino fundamental, tenho certeza disso. No segundo ciclo, né? No ensino fundamental 2, tá? Pelo menos na minha época era. A função tangente, né? Ela tem um significado físico sim, geométrico, né? Vamos colocar assim, uma palavra mais matemática, geométrica pra gente. E esse cara que está aqui é a inclinação. Inclinação, tá? Então, se tá, né? Eu já falei isso para vocês. Se eu tenho um pedaço de reta, a inclinação tá assim, a gente descobre pela função tangente, né? Que esse camarada aqui é uma inclinação positiva. Pelo contrário, se tá assim, pela função tangente, é uma inclinação negativa. Eita, Hugo, beleza, então olha só. Então olha só, a força conservativa, eu vou trazer para cá. A força conservativa, ela é igual a menos a tangente ali naquela região, certo? Vou colocar até um tracinho aqui, porque ela corresponde a isso, na verdade, não é exatamente isso. Que é a minha inclinação. O que que significa? Menos, vou colocar aqui entre aspas, tá? Menos a inclinação. Que leitura a gente faz sobre o menos? O que que é o menos? Menos é o quê? O contrário, não é isso? Né? O inverso, o contrário. Então, menos a inclinação quer dizer que a força, ela é inclinação, só que no sentido, né? Nesse ponto, então, aqui, voltando no meu exemplo, a inclinação, ela é positiva ou negativa? Alguém pode responder para mim? Olha aqui, ó. A resposta está aqui, ó. A inclinação, essa inclinação, Positiva? ela é positiva. Quer dizer, que a inclinação é positiva. Quer dizer que a força é o quê? Negativa. Isso. Nesse ponto que está aqui, a força, ela na verdade, ela está no sentido, a inclinação é positiva, porém a força está para cá. Por que que está para cá? Porque o positivo está para a direita. Se ela é negativa, é no sentido contrário. Beleza? Então vamos voltar para a gente analisar ali o oscilador harmônico, o movimento harmônico simples, o famoso vai e vem. Então, movimento. Tem uma galera assim, você dá nome, movimento harmônico simples, aí o cara já, nossa, arranca o cabelo. Mano, vai e vem, filho. Né? Não tem encrenca. É simples, é só nome. Spin, vocês lá, distribuição eletrônica lá de Pauli. Spin para cima, spin para baixo, spin para cima, spin para baixo. O que que é o spin? Spin é um momento de dipolo magnético. Olha que nomão, é o nome dele, spin é apelido. Só porque eu chamo ele de momento de polo magnético, ele não deixa de ser o spin que a gente conhece. Está acostumado, né? Então, ó, X aqui é a potencial elástica e esse cara aqui é
decorar. Vamos pegar 3 pontos aqui, ó. Chamar esse cara aqui de x1, o x igual a 0, e um outro ponto qualquer aqui, x2. x1 e x2 não necessariamente são simétricos, eu peguei qualquer ponto aleatório, tudo bem? Então, eu estou interessado em aqui, aqui e aqui. Cadê a inclinação da curva nesse ponto? Está aqui, certo? Essa inclinação. Cadê a inclinação aqui? Está para cá. Cadê a inclinação em x0? Aqui. Estou forçando. É a reta tangente à curva naquele ponto, né? Joia? Então, a inclinação aqui, ela é positiva, do lado em x1, ela é positiva ou negativa? Aqui. Positivo. Positiva. Então, a inclinação aqui é positiva. Em x2, do outro lado, ela agora a inclinação é positiva ou negativa? Negativo. Negativa. E a inclinação agora aqui em x igual a zero? É zero. É zero. Não tem inclinação nenhuma, ela está na horizontal. Cadê a força? Se a inclinação é positiva, a força está no sentido contrário. Então, a força ela é o quê? Negativo. Negativo. Se para a direita é positivo, quer dizer então que a força está para cá. Cadê a inclinação? Ah, é negativa. Se a inclinação é negativa, a força é o quê? Positivo. Contrário. Contrário de negativo? Positivo. Positivo. Para que lado é positivo? Para a direita. Aqui a força está aqui, nesse sentido. Aqui, quanto que é a inclinação? Em x igual a zero. 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 Aqui tem força? Não, não tem força aí. Não tem força, porque ele está no ponto de equilíbrio. Né? Então, se você, vamos pensar assim, se é um sisteminha massa-mola, eu estou aqui na posição de equilíbrio, vou pegar uma outra cor aqui. Se eu estou aqui na posição de equilíbrio, não tem força agindo sobre mim. Eu vou lá e arrasto esse camarada aqui para a direita. Quando eu arrasto ele para a direita, eu estou esticando a mola. Quando eu arrasto ele para a direita, a mola puxa ele para que lado? Para a esquerda. Isso. Eu puxei ele para a direita, a força elástica vai puxar ele de volta para a esquerda. Se ele está, de novo, na posição de equilíbrio, se eu agora arrasto ele para a esquerda, ou seja, na verdade, agora eu estou comprimindo a mola. Quando eu comprimo a mola, empurro a mola para cá, a força elástica é para que lado? Para a direita. Para a direita. Ué, exatamente como está aqui. Fazendo ele voltar para a posição de equilíbrio. Definição de equilíbrio, lá de mecânica newtoniana. Quando que a gente está em equilíbrio? Quando a soma de todas as forças é igual a Zero. zero. Aonde nesse gráfico aqui a força é igual a zero? No ponto mais baixo da X parábola. igual a Zero. zero. Ali a inclinação é zero. Então, esse camarada que está aqui é um ponto de equilíbrio. Vamos agora pegar o exemplo da montanha-russa. Agora é uma potencial gravitacional. E aí ele tá, né? Tá bom, né? Então essa é a energia potencial gravitacional. Aonde eu tenho inclinação da curva igual a zero? Vou ver aqui. Opa, esse ponto aqui, a inclinação está aqui, aqui, a inclinação está aqui, aqui também, certo?
pelo menos tem 3 pontos ali. Vou voltar, se eu continuar desenhando aqui, vou ter um quarto ponto aqui. Concorda comigo? Sim ou não? São pontos em que a inclinação é zero, não é? A reta tangente que passa no ponto ali não é horizontal, vamos dizer assim? Sim ou não, moçada? Sim. Beleza. Então, esses pontos aqui, as forças são zero. Aqui, né? Vamos chamar x1, x2, x3. São todos pontos em que a força é igual a zero, igual a zero, zero, força igual a zero. Então, o que que a gente pode falar? x1, x2, x3, x4 são pontos de ou posições, né? O ponto é no gráfico, mas o gráfico representa uma posição. São pontos, né? Barra posições de de equilíbrio. Beleza? Hugo, tem diferença entre esse ponto e esse ponto? Tem. Então vamos dar um sobrenome para os pontos de equilíbrio? Vamos. Então, olha só. Esse ponto x1, ele é parecido com esse cara que está aqui, ó. Não é? Vamos pensar aqui, ó. Então eu tenho x1. É um ponto de equilíbrio? É. Se eu puxar, se eu colocar ó, um camarada aqui, o meu carrinho lá da montanha-russa, e puxar ele para cá e soltar ele, o que que acontece? Puxo ele, arrasto ele dali e solto ele. O que que acontece com ele? Ele vai voltar para ele Ele vai seguir a volta, posição. a volta de ré, certo? Ele volta. Quem que arrasta ele de volta? Força gravitacional, né? Ou seja, a inclinação aqui é positiva e, portanto, a força aqui é contrária. A força aqui está no sentido contrário. Se você arrasta ele agora para a esquerda e solta ele, opa, a inclinação agora aqui é. Ele não gosta que eu faça pontinho de negativo. Então a força agora passa a ser o quê? Positiva. Arrasta ele de volta para cá. Então, olha só, parece, vamos dar nome para a coisa. Parece que ele quer ficar onde? Na posição de equilíbrio. Você tira ele da posição de equilíbrio, a força conservativa faz ele voltar para a posição de equilíbrio. Você puxa no sentido contrário, arrasta ele agora para o outro lado. A força que aparece de novo é o quê? É no sentido de arrastar ele de volta para a posição de equilíbrio. Concorda comigo? Sim ou não? Sim. Sim. Então vou só dar nome para a gente entender. Essas forças ao redor desse ponto que está aqui, desse ponto de equilíbrio, são forças que a gente chama de restauradoras. Que ela tende a restaurar a posição de
equilíbrio. Ponto de equilíbrio que ao redor dele tem força restauradora, que é a força que puxa você de volta para a posição de que você está, vão ser chamados de ponto de equilíbrio estável. Se você deixar o carrinho da montanha-russa parado ali no ponto de equilíbrio ali mais baixo, em X1, ele fica lá a vida inteira, não fica? Vai ficar, não vai? Se você largar ele lá, fica, não fica? Vai ficar. Vai. Então é muito estável. Para sair de lá, o que que você tem que fazer? Você Aplicar tem que ir lá e aplicar uma força maior do que a e isso, força realizar restauradora. trabalho sobre ele para poder tirar ele de lá. Legal? Isso é diferente agora do X2. Aqui continua sendo X. Agora o X2, como é que ele é? Olha lá. Ele é assim, ó. Se você tá aqui, desculpa, laranjinha. Se você tá aqui e puxa ele para cá, quanto que é a inclinação aqui? Ah, a inclinação aqui tá para baixo. Ou seja, a inclinação ela é o quê? Negativa. Qual que é o contrário de negativo? Positivo. Cadê a força? Positivo. Para cá. Ou seja, a força vai fazer ele voltar para a posição de equilíbrio? Não, a força Não. inverte. É óbvio isso, né? Se A você força, dá... Eu quando a gente. só tô escrevendo um jeito que fica amarradinho com tudo o resto. Só uma pergunta, Hugo. Nesse caso, a gente também não poderia dizer que essa é uma força restauradora do próximo ponto de equilíbrio, que é o X3? Isso, ela vai jogar você num outro ponto de equilíbrio estável. Mas vamos analisar ao redor do ponto. Ao redor do ponto, no caso, não posso chamar ela de restauradora, certo? Ao redor do ponto fx2, ela não é restauradora. Só para completar, né? Se eu agora arrasto ele para a esquerda, né? Cadê a inclinação aqui? A inclinação agora está para cima, positiva. Então, cadê a força? A força é negativa. Se a inclinação é positiva, a força é negativa. O contrário, então agora a força está para cá. Então, a força vai arrastar ele para mais longe do ponto de equilíbrio. Então, o nome que eu vou dar para esse ponto aqui, ele vai ser um ponto de equilíbrio? É, porque ali a força é zero. Então, ele é um ponto de equilíbrio instável. Aquela história. Se a gente for pensar no carrinho da montanha-russa, ou aquelas brincadeiras que a gente vê os, os caras principalmente ali em basquete, né? Os caras colocam uma bola de basquete em cima da outra bola de basquete, certo? Então, o perfil da bola de basquete de baixo é esse perfil, né? Convexo. E aí você coloca a bola aqui em cima. Você até equilibra. Ué, porque como é que a gente fala? Equilibra. Por quê? Porque é um ponto de equilíbrio. Mas é estável? Não. Qualquer ventinho, qualquer movimento que você tiver, se a bola de cima sair da posição de equilíbrio, o que acontece com ela? Cai, vai embora, né? É um ponto, então, de equilíbrio instável, tá? Por que que eu estou falando isso que tudo para vocês? Por favor, agora que vem a amarrada, e é super importante. Tudo isso, na verdade, é quase que para chegar nisso aqui.
uma energia potencial. Não é qualquer. Se eu estou aqui, é exagerado, né? Se eu estou aqui numa condição inicial e vou para uma condição final, tá? Aqui em cima, né? Aqui em cima é a condição de, né? Eu chamei de instável, certo? Tá? E esse camarada aqui seria uma condição mais estável. Você pode preferir dizer, e ela seria mais adequada no conjunto da obra, não aqui especificamente, mas em termos de reações e tal, tudo mais, que se eu tenho aqui a minha bolinha, apertou aqui, deixa eu puxar para o lado de cá. Ela está numa condição instável ou de menor estabilidade. Quando você solta ela, ela vai tender para a condição de... Para onde que é mais estável? Aqui embaixo. Ela vai fazer isso quando você taca a bolinha aqui em cima, ou o carrinho da montanha-russa, a hora que você solta ele, ele naturalmente, espontaneamente, né? Você não precisa fazer nenhum serviço, você não precisa fazer nenhum trabalho, a força gravitacional puxa ele daqui de cima até lá embaixo para você, não puxa? Ele faz esse caminho, não faz? Naturalmente, não faz? Né? Isso daqui é um movimento espontâneo. De 1 até 2. Concorda comigo ou não? Beleza? Então, o movimento espontâneo, ele vai acontecer sempre quando você vai da condição de menor estabilidade para a condição de maior estabilidade. Nesse movimento, há sempre liberação de energia. O que ele tem aqui em cima? Quando ele está na posição 1, ele tem o quê? Energia. Aqui em cima ele tem energia potencial. Quando ele vai de 1 para 2, a energia potencial, o que aconteceu com ela? Diminuiu. E aí o que que acontece? Aqui embaixo ele tem o quê? Energia cinética. Hã? Energia potencial está sendo liberada. Por quê? Ela estava armazenada no sistema. E ela foi liberada na forma de energia cinética. Então, energia potencial está sendo liberada energia cinética. Quando eu vou de uma condição de menor
ou de instabilidade, menor estabilidade, para a condição de maior estabilidade. Certo? Isso é... Vocês são biólogos, vocês gostam da natureza, não é? Né? Isso aqui é uma lei ou um comportamento universal da natureza. Os movimentos, tudo, uma reação química, né? Os processos, tudo na natureza ocorre sempre num sentido, no sentido da menor estabilidade para a condição de maior estabilidade. Quando eu tenho essa oportunidade de ir de uma condição de menor para maior estabilidade, o movimento é espontâneo. O contrário, ele deixa de ser espontâneo. Eu tenho que ir lá e mexer nele. Certo? Então, o exemplo é mecânico, mas ele serve para tudo. Né? Quando eu solto a caneta e ela cai aqui, ela está procurando, né, o sistema. Quem que é o sistema? Caneta e planeta Terra. Eles estão procurando chegar na condição de maior estabilidade, ou seja, menor energia de interação entre eles, que é a energia potencial. Quando eles vão realizando esse objetivo, energia potencial vai sendo liberada na forma de energia cinética. A natureza busca esse caminho, tá? E outra coisa, quando eu solto a caneta, esse movimento, eu tenho que ir lá e falar assim, cai caneta, dá um tapa na caneta para ela cair? Não, o movimento dela é o quê? Espontâneo. Se eu junto duas moléculas, dois átomos, positivo e negativo, né? Uma molécula de cloreto de sódio, sal de cozinha, né? E solto os dois, eles naturalmente, espontaneamente, vão se ligar, formar a molécula. Por quê? Porque essa é uma condição em que o sistema íon de cloro, íon de sódio, né, conseguem atingir a menor energia possível de interação entre eles. Menor energia, maior estabilidade. Beleza? Joia, gente? Então, tudo na natureza é isso. Professor, perdão, a Pode falar. espontaneidade, Pode interromper, então. sempre à vontade. Oi. Ah, tá, obrigada. A espontaneidade, então, é energia potencial se convertendo a energia cinética. E vamos dizer, o equilíbrio, ele é a igualdade entre a energia potencial gravitacional e a energia cinética? É isso? Não, não tem igualdade, né? Aqui é só, né? O ponto de equilíbrio é onde as forças são nulas, entendeu? Agora, o que eu mostrei aqui para você é que essa condição é uma condição mais estável do que essa. Na posição x1, eu estou na posição x2. X2 é menos estável. Então, olha só, né? É o ponto em que eu estou aqui em cima e eu vou sempre para a condição mais baixa, que é a de estabilidade. Meu objetivo aqui é mostrar para vocês que o movimento natural sempre é da condição de menor para maior estabilidade. Aí você tem liberação de energia e é espontâneo. Tá? Aqui, ele tem energia potencial. Aqui, energia potencial em 2, ela é menor. Para onde que foi parar a energia potencial? Ela foi liberada, ou se preferir dizer, transformada em energia cinética. Tá? Hugo, mas no caso, a gente não teria mudança da energia mecânica, mas a gente está mudando o estado de energia para um estado mais Diferentes energias, é. para um menos energético. Mas Não, a menos energia... energético é no sentido de potencial é menor. Ah, E entendi. o potencial é sempre de interação entre os corpos, né, que compõem o seu sistema. Entendi. Por exemplo, gravitacional. Um corpo, a caneta e quem? Tira o planeta Terra. Tem energia potencial? Tem força gravitacional? Tira o planeta Terra. Coloca a caneta lá no meio do nada.
no espaço? Ela cai em alguma direção? Não, porque não Não. tem. Né? Duas cargas elétricas. Tem força elétrica agindo entre elas? Tem. Né? Tira uma das cargas elétricas. Tem força elétrica agindo sobre essa que ficou aqui? Não. Não. Então, né? Tem interação entre as partes. Então, as forças conservativas, elas têm... E outra, força elétrica, eu já disse para vocês, ela desculpa, a força elástica, ela deriva da força elétrica e tal, tudo mais. Né? Então, ela sempre é uma força de interação entre as partes, né? E eles sempre procuram a condição em que essa interação, né, corresponde a uma energia potencial mínima, tá? Sempre. Né? Eu tenho, como eu falei, né, duas moléculas. Por exemplo, dá uma reação nuclear, um núcleo grande, ele se quebra em dois. Esse é um processo nuclear, não estou falando de átomo, estou falando do núcleo do átomo. Um núcleo bem grandão, por exemplo, urânio 235. Né? 235 é um número de prótons e um número de nêutrons, mais um número de nêutrons que está lá dentro do núcleo. Então, ele tem 235 prótons e nêutrons. Como ele é urânio, ele tem 92 prótons e a diferença, 235 menos 92, de nêutrons lá dentro. Então, ele é bem grandão. Olha, ele é bem grandão. Por que ele é grandão? Por exemplo, carbono. Né? Qual que é o número atômico do carbono? Quantos prótons tem no átomo de carbono? Vocês são biólogos, gente. Carbono é São uma seis. coisa que vocês São têm que seis. saber. São Mentira? seis. Hã? São 6 o número atômico. São 6, né? Eu gosto dessa tabelinha aqui, ó. Tabela periódica, vocês são biólogos. A vida é carbônica, né? O número atômico é 6. Perto do urânio, velho, né? O urânio tá aqui embaixo, ó. Aqui, ó, 92. 238 é o mais estável, 235 é o menos estável, tá? Então, se você, né, tem um núcleo grandão e ele se quebra em dois núcleos menores, tá? Se quebra em dois núcleos menores, isso ocorre espontaneamente, né? Por quê? Porque ele dividido, ele é mais estável do que quando ele formando um núcleo grandão. Quando ele divide para ir para uma condição de maior estabilidade, o que acontece? Libera energia. Na forma de quê? Energia cinética. Quando o núcleo grandão de urânio 235 se quebra, fissura, fissão de quem? Do núcleo, processo de fissão nuclear, aparece energia cinética. Esses camaradas que estão aqui, espirra, sai com super velocidade, vamos colocar assim, com uma energia cinética muito grande. Energia cinética, calor, no final das contas. Então, você pega, coloca esses camaradas, né, dentro de um barril d'água e deixa eles fissurarem. À medida que eles vão se fissurando, né, vai aquecendo. Aquece a água. Aqueceu a água, ferve a água, vapor. Vapor, roda uma turbina, energia elétrica. Expliquei para vocês, não é um reator nuclear. Tá? Isso quando a reação de fissão é controlada. Quando a liberação de energia não é controlada, ela é, né, uma reação em cadeia que cresce exponencialmente. Então, a liberação de energia é muito grande num intervalo de tempo muito pequeno. Que nome que a gente dá para isso? Explosão. Aí você deixa de ter um reator e passa a ter uma bomba nuclear. Então, olha só, todos os processos na natureza, a gente vai explicar sempre dessa maneira. Então, essa é uma forma de ver super poderosa, importantíssima, que vai se aplicar em todos os processos que a gente encontrar na natureza. Esse é um deles, tá? Um outro processo também envolvendo energia e termodinâmico, e portanto termodinâmico, é a entropia, tá? Que em se tratando de vida, né, é super importante a gente ter uma noção disso. Tá? Então agora, para encerrar essa parte, tá? Só quero chamar a atenção, né,
para uma complementação aqui, ó, na potencial elétrica. Por quê? Do jeito que está aqui, não forma uma molécula. Isso aqui é potencial elétrico. Então, agora, só uma complementação. Né? Isso daqui é super, mega importante. É de uma magnitude que vocês agora podem ser que não tenham compreensão, mas acreditem em mim, por favor. Vou até dar um nome certinho. Lennard Jones. Potencial de Lennard Jones. Então, é só nome, hein? Da galera que mexeu com isso daí, tá? Então, olha só. Se eu tenho aqui, né, um átomo de sódio e um átomo de cloro. Vamos olhar a tabela periódica? O sódio, ele tem 11, né? 11 prótons e 11 elétrons, né? E o cloro está do outro lado, tem 17. Se a gente pegar a distribuição eletrônica desses caras, né? A gente vai ver que, olha lá, o sódio, ele vai ter um elétron de valência, lá no 3s. Tá pequenininho aqui, deixa eu dar um zoom aqui, talvez ajude. Né? Melhorou? Né? A gente faz distribuição de Linus Pauling, né? Tem 3s. Enquanto que a gente for para o cloro, ele vai ter o 3p, olha lá, com 1, 2, 3, 4, 5, faltando um elétron para completar o orbital 3p. Né? Então, a natureza, ela gosta só de orbital fechadinho. Essa é a sacada. Aquela história de que, eu quero ter sempre 8, bonitinho. Aquela história lá é a seguinte, resumidamente, eu quero ter orbitais completos. Por quê? Agora vocês têm uma forma de dizer para mim, por que eu gosto de ter orbital completo? Fechadinho. Para alcançar uma estabilidade? Exato. Porque é uma condição em que você vai ter menor energia potencial no teu sistema. Aonde que tem energia potencial? Olha, por que os elétrons estão presos ao átomo? Porque eles, né, sofrem a atração elétrica, força de Coulomb com o núcleo. O núcleo está positivo e os elétrons estão negativos. Então, né, existe uma interação entre os prótons no núcleo e os elétrons naquela nuvem em volta. Né? Essa interação corresponde a uma energia potencial elétrica. Quando, né, eles estão com um orbitalzinho fechadinho, todo completinho, você está sempre com uma condição de menor energia associada a essas interações. Condição de menor energia é sempre o quê? Estável. Maior estabilidade. E quando a gente sai da condição de menor estabilidade para maior estabilidade, ganhando, né, minimizando a energia potencial, isso ocorre na natureza de maneira, que maneira? Espontânea. Então, é mais fácil para o sódio perder esse um elétron que está aqui no orbital 3s, porque se ele perder esse cara que está aqui, ele fica todo mundo completinho. Certo? Enquanto que para o cloro, é mais fácil ele ganhar um elétron e completar o orbital 3p dele, do que ele perder todo mundo que está aqui no 3p. Concorda comigo? Ele tem aqui, ó, né, 5 elétrons aqui no 3p. Então, o que acontece? Né? O sódio, ele vai, né, por causa disso, porque é uma condição de mais baixa energia, né, de maior estabilidade, ele vai doar um elétron para o cloro. Um elétron com carga negativa, não é isso? Então, o sódio, ele tinha a mesma quantidade de carga positiva, a mesma quantidade de carga negativa.
Carga positiva, prótons. Carga negativa, elétron. Ele doou um elétron, ficou com mais prótons do que elétrons, então ele vai ficar positivo. E o cloro, por sua vez, ganhou um elétron, ficou negativo. Se eles estão separados por uma distânciazinha aqui agora, o que acontece? Eles vão se atrair, né? Vai ter aqui uma força de atração, que é a força elétrica. Força de Coulomb. Né? Vai ter uma energia potencial associada a essa interação. A energia potencial deles aqui é o quê? O K0 é constante de proporcionalidade. Carga de um, carga do outro, sobre a distância que separa os dois. Qual que é a carga de um? Né? É a carga do sódio. A carga do sódio é uma vez a carga do elétron positivo. A carga do cloro, aí ele ganha um elétron. Então, é a carga do elétron, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, tá? É a carga universal, vamos dizer assim, é o quantum, de quântico mesmo, entendeu? É o pacotinho de carga. Na natureza, a carga vem em pacotinhos. Em pacotinhos de quanto? De 1,6 vezes 10 a menos 19, super pequenininho, né? C de Coulomb, em homenagem ao Coulomb, da força de Coulomb. Então, a energia potencial aqui de interação entre esses dois caras vai ser K0 mais E vezes menos E menos K0 E ao quadrado por N. Então, esse é a energia potencial deles. Qual que é o gráfico disso? Já fizemos. Ah, é negativo. Isso. Em função da distância, é algo que tem essa cara. Se você, vamos colocar a referência no sódio. Se você trazer o cloro aqui para perto, pensa aqui comigo. Isso, eita. Trazer o cloro aqui, nessa posição. R1. E soltar ele, cadê a inclinação da força elétrica aqui? Desculpa, cadê a inclinação? Tá aqui. A inclinação é positiva ou negativa? Positiva. Quer dizer que a força vai estar no sentido contrário. A força elétrica está para cá. Então, a força elétrica vai arrastar ele para cá. Em direção aqui, o sódio. Onde é que ele vai parar? Quer dizer, então, que eles vão se atrair até um colar no outro. É isso que vai acontecer? Então, é isso. Cloro, sódio, cloro. Transfere uma carga, porque é energeticamente favorável. Força de Coulomb, colou. Pumba, bateu. Isso? Colou um no outro. Fica lá grudado. Não, né, professor? Não. Tá faltando uma coisinha aqui. Mas esse movimento, vocês entenderam, é o que a gente está fazendo, né? Inclinação, então, aqui, essa é a força de Coulomb aqui, só para ficar mais bonitinho. Arrastando, atraindo um pelo outro, né? Um até o outro. Mas isso aqui não acontece. Por quê? Porque ao redor desse cara aqui, Tem orbitais diferentes. e ao redor desse cara que tá aqui, tem os outros elétrons. Quantos elétrons tem o sódio? 11. Ele doou um, ficou com quanto? Tem 10 elétrons aqui ainda. Sobraram 10 elétrons aqui. E aqui? Tinha 17, na verdade, agora ficou com quanto? Olha lá, o sódio era 17, ganhou um, ficou até com 18. Tem 18 elétrons aqui. Eu só estou colocando E, né, de elétrons, mas vocês estão entendendo o que eu estou falando, não é isso? Esse camarada que está aqui, que eu estou tentando desenhar aqui, é a nuvem eletrônica. De elétrons, né?
E aí, quando você vai aproximando os dois, antes deles, né, topar um com o outro, né, quem que vai topar? Chegar a uma distância aqui em que as nuvens eletrônicas vão se sobrepor. Então, aqui tem, né, numa distância R0, né, tem sobreposição né, no mesmo lugar do espaço, das nuvens. E aí, o que que acontece? Eita. E aí, o que que acontece? Entra em ação não a repulsão entre as cargas elétricas negativas do elétron, né, de um átomo, cargas negativas do outro átomo. Não. Entra em ação, eu só vou contar a história, tá? Tô contando. Princípio de quê? De exclusão de Pauli. Vamos pegar o que significa o princípio de exclusão de Pauli. Diz o que para mim? Que num orbital, nesse orbital, só pode ter 2 elétrons. Um com spin para cima, outro com spin para baixo. Joia? Estou dando exemplo de um S, né? Esqueci de falar. Pega o orbital 1s. Um 1s cabe em 2 elétrons lá. Né? Os S só cabem 2. Vamos pensar um orbital 1s. Só cabe 2 elétrons. Então, você tem um S do átomo de sódio e um S do de cloro. Quando as nuvens vão se aproximando e começam a se sobrepor, você passa a ter uma nuvem só, né? Com um orbital 1s de um orbital 1s do outro. Só que tem 2 elétrons no orbital 1s do sódio, tem 2 elétrons no orbital 1s do cloro. Se eles simplesmente se sobreporem, o que que acontece? Você vai ficar com 4 elétrons no orbital s agora do sistema. Pode ter 4 elétrons no orbital 1s? Não. Como é que a natureza resolve esse problema? Quando a energia, né, os orbitais 1s, estão se aproximando e juntando, a natureza faz o quê? Ela não pode simplesmente juntar os 2 orbitais. Então, ela vai dividir os 2 orbitais, né? Vai ficar um orbital 1s' e um orbital 1s duas linhas. Só que o orbital, né, um outro orbital, ele vai ser mais energético do que o outro. Então, quando você junta os dois, a energia desse par de elétron que está no orbital 1s da minha mão direita, tem que aumentar a energia dele. A natureza não gosta disso não, né? Aumentar a energia. Gosta do quê? Diminuir a energia. Né? Então, o que que vai acontecer? Efetivamente, né, o princípio de exclusão de Pauli, ele não gosta de se juntar, a energia tem que aumentar. Então, o que que ele faz? Separa. Então, vai aparecer aqui, né, na verdade, tem que juntar aqui ao potencial de Coulomb. Vou até colocar um índice aqui agora, em vermelho. O de Coulomb. Em azul aqui vai ter uma energia associada ao princípio de exclusão de Pauli. E ele é essa cara aqui, ó. Ele é positivo. Ele só funciona quando a distância é pequenininha, porque as nuvens eletrônicas precisam se sobrepor. Então, a gente tem a competição entre dois fenômenos aqui.
a atração coulombiana vai atraindo, vai atraindo. Só que quando as nuvens começam a se sobrepor, a energia tem que aumentar, como está aumentando aqui, ó. Está subindo aqui, ó. Começa a aumentar. Essa é a outra energia, que é devido ao princípio de exclusão de polo. Ele, opa, não gosta. E aí, o que acontece? Separa. Vamos supor que eu tenho aqui um camarada nessa posição. Hã? Cadê a inclinação? Vou usar outra cor agora. Tá aqui. A inclinação é negativa, quer dizer então que a força agora é positiva. Arrasta ele para cá. Então, se eu estou aproximando, diminuindo R, a exclusão de Pauli vai tender a separar. Né? Então, esse é o perfil da exclusão de Pauli. Então, duas coisas estão competindo. A soma dos dois dá algo de que maneira? Como é que é a cara da soma dos dois? É assim, ó. Tem que somar os dois. Então, em verde aqui tem o total, que seria a soma dos dois. Para clarear, quem pensou nisso aí foi o tal do Leonardo e do Jones, por isso recebe o nome deles. A distância entre os dois, isso aqui é uma ligação iônica do Leonardo e do Jones. É algo assim. Quando R é muito pequenininho, quem que ganha? É positivo devido ao exclusão de polo. Quando R é grande, quem que ganha? A de Coulomb. Tem mais a cara do de Coulomb, né? E olha só, tem posição de equilíbrio aqui? Tem. Nesse ponto aqui, ó, chamei ele de R0. Quanto que é a inclinação ali da reta tangente ali? Zero. Então, aqui é uma posição em que a força é igual a zero. Então, aqui R0 é ponto, ou se preferir, né? Posição de equilíbrio. E é equilíbrio estável ou instável? É Nesse caso estável. é um estável. Isso. Então, o que acontece? A molécula vai parar numa distância. Os átomos, né? Os íons, na verdade, porque eles trocaram cargas, né? Eles vão parar numa distância R0. Essa é a posição de equilíbrio deles. Então, qual que é o tamanho da molécula? Eu consigo calcular isso. Né? Então, esse é o potencial de Lennard-Jones. Tá? É uma energia... isso explica por que... Né? Se eu tenho os caras separados, a energia é zero. Não tem interação entre eles. R lá no infinito. Quando eu vou aproximando, a energia vai diminuindo. Ou seja, vai indo para a condição de menor para de maior estabilidade. Tá? Se eu der um zoom aqui, ó, só para... Que horror. O que parece? O que parece? Aqui, ó, um zoom aqui. O que parece? Se eu colocar a minha referência aqui agora, ó. Torto de novo. O que parece? Naquela posição ali, ao redor da posição de equilíbrio. Uma parábola. Parece uma parábola. Oh, perfeito, cara.
E o que é a parábola? Parábola é potencial parabólico, é sistema, massa, mola. Como é que eu posso representar a molécula? E o que tem aqui no meio? Vamos lá. Como é que a gente pode representar um cristalzinho de cloreto de sódio? Cloreto de sódio, ele tem uma estrutura cúbica, né? Então você tem aqui, eu vou colocar cores diferentes só para ficar bem explícito. Se alterna, tá? E aí, um cristalzinho. Uma molinha aqui, uma molinha aqui, uma molinha aqui, uma molinha aqui, representando o quê? A ligação. Então, você pode pensar o cristalzinho como esse conjunto de átomos presos por molas. Se você for lá e der uma batida nele, o que acontece com ele? Um cristalzinho nos átomos. Se eu for lá e dar uma batida no lado dele, o que acontece? Vai mexer, vai chacoalhar, vai e vem. É exatamente isso que você está imaginando e é o que acontece. Oscilações ao redor da posição de equilíbrio, né? Isso daqui é o exercício mais comum que se faz na, na física, ou na química, né? Na biologia, para entender. A gente parece é um nome para isso. Parece quer dizer o quê? É fazer uma... Então, parece que é, na verdade, uma aproximação. A gente faz com critério matemático, né? Claro. Beleza? Vou começar a falar, eu quero falar mais. Não sei se eu vou aqui. Fotossíntese mais respiração. Foco nosso aqui é na respiração, tá? Eu, nesse momento, né, eu terminei todos os conceitos de física. Eu vou mandar para vocês por e-mail, né, um link de uma aula de 1 hora, 100 minutos, tá? Sobre conservação de energia, essa ideia do princípio de conservação de energia, tá? É uma aula que já está lá no YouTube, foi para um outro curso, tá? É um curso para professores de ciência, né, do ensino fundamental, tá? Então lá eu conto a história dessa ideia de conservação de energia. Vou dar nome para as pessoas, vou contar o que cada uma das pessoas fizeram, qual foi a contribuição de cada uma delas, entendeu? E vou sair da ideia mais elementar dos conceitos mecânicos e vou até lá o que está acontecendo lá no Sol, tá? Eu falei rapidamente aqui para vocês sobre a ideia da fissão nuclear. No Sol acontece uma coisa contrária, né? Dois núcleos pequenininhos se juntam para formar um núcleo maior. Por que acontece isso? Porque é mais estável. Porque eles vão com uma condição de maior estabilidade. Sempre que ocorre esse movimento da condição de menor estabilidade para uma condição de maior estabilidade, o que acontece? Libera energia.
Então, lá no núcleo do Sol, lá no miolinho do Sol, né, está acontecendo essa reação lá, uma reação nuclear. Prótons, núcleo de quê? Núcleo do átomo de hidrogênio. Estão se juntando para formar um núcleo maior, mais pesado, que no caso é o átomo de hélio. Na sequência aqui da tabela periódica, você tem o hidrogênio 1, hélio 2. E aí acontece isso lá, por quê? Porque vai para uma condição de maior estabilidade, né? E sempre quando vou para a condição de maior estabilidade, libera energia. E nessa reação, a energia liberada chega até a gente aqui através de que grandeza física, de que entidade física? Chega através da luz. Então, nessa aula que eu vou mandar o link para vocês lá, vou até esse ponto, né? Então, vocês já devem estar muito acostumados a isso desde o ensino médio, né? Esse é o nosso ciclo, né? Vital, né? Que a gente tem. O que sustenta a vida é a energia. E a energia primária, né? Que a fonte de energia primária no nosso sistema, né? Que sustenta a nossa vida é a energia solar, tá? Então, existem, né? Organismos que produzem seu próprio alimento a partir da energia solar, tá? E nós, né, tomamos essa energia, né, comendo, né, esses camaradas que produzem, né, de forma direta ou indireta. A gente come quem come, né, esses caras. A gente come vaca, vaca come a grama, grama produz no mundo vegetal e algumas bactérias, né, produzem, né, energia, alimento a partir da fotossíntese, ou seja, da energia solar. Inclusive, né, o cloroplasto, né, ele, e da mesma maneira que a mitocôndria, né, existem teorias que dizem que eles eram, né, bactérias, né, que foram incorporadas, né, ao interior do nosso organismo, nas nossas células, né, de uma maneira simbiótica, né. A gente é o hospedeiro, né, ele é o hospedado, e essa relação, ela é boa para os dois, durante o processo evolutivo. Tanto o cloroplasto quanto a mitocôndria, né. Existem evidências, né, genéticas, né, de estrutura, né, proteica das membranas e tal, tudo mais, né, de DNA, RNA, tá, que mostram que eles são um pouco distintos. E é isso que leva às teorias, né. Então, o que a gente tem? Né? Na verdade, a gente tem, então, energia solar, né? No processo de fotossíntese, né? Vamos resumir a brincadeira para os vegetais, certo? Né? O cloroplasto, né? Lá no cloroplasto, vocês vão aprender isso em bioquímica de maneira bem detalhada, né? A gente tem um processo químico, né? Que, né, se utiliza de gás carbônico, água e energia para síntese, para construção, né, vamos dizer assim, para formação de glicose, né, que a gente come, que a gente se alimenta dela, né? E um subproduto para nossa sorte, na verdade não é para nossa sorte, a gente se desenvolveu a partir disso, na verdade, né? É oxigênio, beleza? Então as reações, elas são, né, interessantes, né? Só para colocar aqui, na fotossíntese, o que a gente tem? A gente entra com 6 moléculas de gás carbônico, 6 de H2O, mais energia. Essa energia que eu estou colocando aqui é energia luminosa, o processo é mais intrincado, né? Luz, né? E, né,
Nesse processo, né, o que acontece? Desculpe, são 12 moléculas de água. Você tem a síntese de glicose, C6, H12, O6, mais oxigênio. Então, esse é um processo que hoje em dia está na moda dizer, né, de fixação de gás carbônico, né? Porque os vegetais, né, eles, né, retiram o CO2 da atmosfera e liberam o oxigênio, tá? Isso aqui tem, historicamente e evolutivamente, é super importante, galera. Inicialmente, na formação do planeta, não tinha oxigênio na atmosfera, tá? Não tinha oxigênio na atmosfera. Tinha oxigênio nos elementos químicos que compunham, né, o nosso planeta, mas não tinha na atmosfera, não tinha o gás oxigênio, tá? E aí, o que acontece? Que tinha CO2. Quando a vida surgiu aonde? Na água. Por que a vida surgiu na água? Porque não tinha condições de ficar exposto à radiação. A vida não tinha condição de ficar exposta à radiação luminosa. Quem? Principalmente os raios UV, né? UVA, UVB e, né? Tinham vários, tem outras faixas do espectro, né? Na região do ultravioleta, que chegavam até a superfície da Terra. E o UV detona, queima, né? Então não tinha condições de ter vida na Terra. Então, a vida aparece primeiro no mar, né, na água, porque a água protege contra os raios ultravioleta, né? Você está imerso na água, a molécula de água absorve esses raios, protege você. Então, a vida apareceu. Primeiro, uma vida de que natureza? Né? Apareceu uma vida vegetal, que faz o quê? A fotossíntese. Ela é a primeira, vamos dizer naturalmente, né? A vida animal vem comendo depois a vida vegetal. Mas o que os vegetais fazem, né? Eles capturam esse CO2, né, da atmosfera. Estou falando de algas marinhas, plâncton, né? Capturam o CO2 e liberam o que na atmosfera? Oxigênio. Oxigênio vai para a atmosfera e preenche a atmosfera. Quando ele preenche a atmosfera, né? Lá na alta atmosfera, quase espaço, né? Tem moléculas de oxigênio lá, que vão ser expostas à radiação ultravioleta. Quando a molécula de oxigênio é exposta à radiação ultravioleta, né? Ela se ioniza e se recombina formando o ozônio, tá? Forma o ozônio. E o ozônio, né, ele absorve a radiação ultravioleta e forma uma camada externa do nosso planeta de ozônio que impede que a maior parte dos raios ultravioletas entre na atmosfera e cheguem na superfície da Terra. Com essa proteção, a vida pode ir para a Terra. Legal, né? E a Terra parece que se cura. Se você, por exemplo, fazer um buraco na camada de ozônio, o que acontece? Tem oxigênio embaixo. Oxigênio embaixo expõe a radiação ultravioleta, forma ozônio de novo, curou a camada de ozônio. Né? Ela se curou, porque ela se abriu, ela se fechou. Né? Então, essa é a fotossíntese, tá? Uma coisa importante aqui que aparece aqui, que a gente vai falar bastante, é a moeda energética. A moeda energética é a molécula de ATP, que eu vou explicar ela um pouquinho. Aqui vale a pena dizer que nesse processo, como um todo, né, tem a formação de ATP, de moléculas de ATP, trifosfato de adenosina em português, mas tem algumas traduções que falam, traduções do inglês, que chamam simplesmente de adenosina trifosfato, tá? Eu prefiro falar trifosfato de adenosina. Então, tem a formação, né, de duas moléculas de ATP, só que essas duas moléculas de ATP, ela é consumida, né, são, na verdade, né, são duas, né, formação de ATP, e são consumidas no processo, ou seja, né, o ATP está envolvido aqui. Em todo o processo. Então, o ATP aqui já aparece, tá? Beleza?
Respiração. Aí agora, vou só esquematizar ela. Estou sempre meia aula atrasado, né? Então, a gente tem dois tipos de... Vou ser muito puritano aqui, não. Vou chamar, mas, né? A gente tem respiração aeróbica, né? E anaeróbica. Se eu for muito puritano, vou falar que a respiração anaeróbica não é respiração, porque, por definição, respiração é tudo que envolva... Tem uns caras aí puritanos que falam assim, que envolve o oxigênio. E na respiração anaeróbica, não tem oxigênio. Né? Então, fica essa conversa. Então, a respiração aeróbica, ela é o nosso foco aqui, tá? Vamos detalhar ela um pouquinho mais. Na respiração aeróbica, né, a gente tem, né, em geral, aproximadamente a produção de 32 moléculas de ATP. Estou colocando isso aqui agora porque eu quero comparar. Na respiração anaeróbica, só para vocês terem uma ideia, a gente tem a produção de 2 moléculas de ATP. Se o ATP é a nossa moeda de energia, né, a gente armazena energia na molécula, né, então, de uma maneira de contabilidade, fazendo uma contabilidade simples da energia, o processo de respiração aeróbico, ele é mais eficiente do que o anaeróbico. Eu ganho 32 moléculas de ATP na respiração aeróbica, enquanto que na anaeróbica, 2 ATP só, né? Então, evolutivamente, né, a vida que faz uso da respiração aeróbica vai ser mais competitiva, certo? Respiração aeróbica, o processo básico, graças, né, é a fermentação, né? O processo de fermentação, ele tem diferentes processos de fermentação, né? Você tem, na verdade, 3, mas os mais importantes aqui você tem o processo de fermentação em que você tem como produto da fermentação o ácido lático. E, vou até escrever em vermelho aqui, o quê? Produção de etanol. Sou um cara etílico. Eba, né? Etanol. Quem que costuma fazer esses caras aqui, né? Onde que acontece a fermentação? Fungos, bactérias e até a gente, né? E aonde a gente? No músculo. Vocês já devem ver, vocês são geração academia, né? Quando a gente faz exercício, né? Principalmente exercícios rápidos, intensos né? Intensos, que eu digo assim, realmente assim, de exercícios, por exemplo, uma corrida rápida e intensa, né? A gente, o fato dela ser rápida, né, e intensa, não dá tempo de a gente oxigenar as moléculas lá da fibra muscular de maneira adequada, né? Suficiente para a realização daquele trabalho que é intenso e rápido. O músculo, ele resolve essa carência do oxigênio, né? Passando a fazer, né, a produção de energia de maneira anaeróbica, tá? E começa a fermentar. Quem? Glicose, tá? Que a gente ingeriu, né? A gente comeu. E aí produz o quê? A fermentação lá no músculo? Ácido lático.
com o acúmulo de ácido lático no músculo, né, começa a doer, começa a dar cãibra, o movimento, os impulsos elétricos para movimentar o músculo passam, essas reações químicas, devido a esse acúmulo, passam a ficar desordenados, tá? E aí o que que acontece, né? Quando o cara faz muito, o movimento não fica mais coordenado. Isso é um sinal, um sintoma de que, né, que o corpo dá para a gente, de que a gente tem que fazer o quê? Parar, já deu, né? Acumulou demais ácido lático. Ele é, entre aspas, tóxico, né? Certo? É ele que dá a dor muscular no dia, 24 horas depois, né? Em média, 24 horas depois da atividade física. É o acúmulo dele no músculo que dá a dor, que gera a dor. E aí, como é que a gente tem que fazer para acabar com isso? Tem que metabolizar o ácido lático de maneira a termos de novo a glicose, recuperar ele, né? E aonde que faz isso? No fígado, tá? Então, o sangue vai lá, a corrente sanguínea, o ácido lático, né? Ele passa para a corrente sanguínea, vai parar no fígado e o ácido lático, um lado lá agora no fígado, ele é metabolizado de novo em glicose, tá? E o etanol, todo mundo sabe, né? Qualquer bebida alcoólica aí é feita a partir da fermentação, né? Inclusive diz aí que a ideia, por exemplo, a cerveja foi um dos primeiros, a uva, né? Foi acidental, largou lá dentro de um barril qualquer, tem bactérias, tudo quanto é lugar, né? Tem mais bactéria, tem mais massa associada a micro-organismos, né? A biomassa associada a micro-organismos, né? Ela é gigantesca, muito maior do que essa massa, né? Que a gente vê microscopicamente, a gente não vê. Né? Então é muito maior, né? Bactéria. Então essas bactérias caíram lá, produziram a fermentação, camarada lá, tem o quê? Tem um suco de uva aqui, 3 dias de suco de uva parado lá. Tomou, opa, velho, ficou meio, deu um barato lá, ficou tonto, por causa do quê? Fermentou, tinha álcool lá agora, etanol, e ele falou assim, da hora essa uvinha aqui passada, suquinho de uva passado aqui, né? E assim adiante. Nasceu a bebida alcoólica, né? Pode perguntar. Mas no caso da bebida alcoólica, que ela estraga, ela azeda, se assim dá para dizer, né? Porque vai estar acontecendo transformação de ácido acético ali, está formando ácido acético. Seria por esse mesmo mecanismo ou seria outro mecanismo que aconteceria? Não, é outro mecanismo. São diferentes coisas que podem acontecer ali naturalmente, né? Um dos processos é, claro, a produção do etanol, que é a própria fermentação. O azedar já é outro processo que está envolvido ali, que depende não só... Dependem de outras bactérias. Tem determinadas bactérias, tem determinados micro-organismos que promovem determinada reação química. Tem outros que promovem outras, certo? Né? Então, a gente precisa de ter, na verdade, as bactérias certas para ter a reação química e, claro, o produto final que realmente a gente quer, certo? Né? Então, não é assim. Claro que o camarada que um dia descobriu que o trem, né, gerava álcool e beber álcool era interessante, né? Com certeza ele estava bebendo coisa azeda ali no meio, certo? Né? Mas com o quê? O ser humano usa o intelecto, ele foi fazendo o quê? Experimentações até chegar naquele produto final que ele queria, né? Descobrir quais são as bactérias corretas, os elementos corretos para poder fazer a fermentação, né? Hoje em dia, por exemplo, cerveja. Cerveja faz só de malte? Não, os caras fazem de diferentes cereais, né? Esse que é o ruim, por exemplo, você compra a Brahma, você vai ver, ela é feita de milho, Skol, milho, né, e outros cereais. Tem, claro, uma porção de malte ali. Agora, nos últimos 2, 3 anos agora, que tem essa mania aí, de mania não, uma moda boa, né, que é o puro malte, né. Mas claro que esse processo é uma coisa que nós estamos falando aí de milhares de anos. Quando que os caras começaram a ter cereais e começaram a ter frutas e tal, para avaliar se ela fermentava ou não, né? Depois que, na história evolutiva humana, né, ele deixou de ser sedentário e começou a praticar a agricultura. Estima-se que isso aí ocorreu em torno de quantos anos atrás?
né, em torno de 12 mil anos atrás. Então, a partir desse momento, né, que ele se estabelece, começa a cultivar, a plantar cereais, provavelmente um dos primeiros foi o próprio trigo, né? Depois, né, cultivar frutas, pastorear, tanto, né, os bovinos, caprinos, bubalinos, toda essa galera toda, né? É que nesses 12 mil anos a coisa foi evoluindo, né? Para chegar, na verdade, não é 12 mil anos, né? Se você chegar no Egito Antigo, né? Estamos falando aí de 4 mil, vamos jogar bem alto, né? De 4 mil a 2 mil anos antes de Cristo, né? O Alto Império, né? Da egípcia, né? Está ali em torno de 3 mil anos antes de Cristo, já tinha cerveja, né? Bem definida, bem estabelecida. Então, estamos falando de milhares de anos, milhares de tentativas e erros de experimentação até se chegar realmente num produto, num produto que eu digo, numa coisa que realmente você fala assim, é isso, né? Então, essa é a metade da história. Então, na próxima aula, eu vou falar de maneira mais específica sobre a respiração aeróbica. Estou sempre meia aula atrasado, não estou conseguindo tirar esse atrasinho, não, né? Então, vou falar da respiração aeróbica, né? Posso até colocar aqui, e aí tem a ver com metabolismo, né? É o processo inverso. Agora, aqui, ó, só para mim encerrar essa figura, né? A gente come a planta, ou come a vaca que comeu a planta, né? De forma indireta, a glicose chega, que foi produzida pela fotossíntese, chega até a gente, né? E aí, né, com o oxigênio, né, num processo de oxidação, né, essa molécula de glicose, ela é convertida em energia para a gente. Na verdade, a gente vai produzir a nossa moeda de energia, que é a molécula de ATP, trifosfato de adenosina. E eu vou explicar isso na primeira metade da aula de quinta-feira, que eu estou atrasado metade. Vou explicar direitinho como é que isso funciona, tá? E vou tentar, claro, vou correlacionar, na verdade, né, a toda essa conversa que a gente está falando aqui. Claro que isso aqui é só uma aplicação, é só um exemplo. Tem muitos outros exemplos em que a gente pode aplicar tudo isso que a gente conversou aqui, tá bom? Né? Então, é um processo de oxidação. Processo de oxidação, o nome vulgar de uma reação química de oxidação, qual é? Qual que é o nome vulgar, vulgar assim, comum, corriqueiro, para uma reação química de oxidação? Queimar, né? Queimar, tá? Então, e aí a gente amarra com as questões de metabolismo e nutricional, tá? A gente amarra o físico com relação a isso. Gente, obrigado pela atenção de vocês. Vou interromper a gravação.